Saudações a vocês! Eu sou o professor André Wagner Rodrigues, historiador de formação e mestre em Filosofia, Educação e Formação Humana. Há 13 anos trabalho com formação de professores e há 7 venho me dedicando ao estudo das escolas iniciáticas, que deram origem às doutrinas filosóficas do Egito, da Grécia, de Roma, da Índia, da China. E é com muito prazer que te convido para participar da nossa Masterclass. E por que eu te convido? Porque não é um conhecimento somente do passado. O hermetismo que eu vou te apresentar, as 7 leis que regem o universo, governam também a sua vida, a minha, de todos nós. E conhecendo essas 7 leis herméticas, você vai ter uma chave de transmutação da sua própria mente para você atrair aquilo que você precisa no momento. Então, gente, hoje eu vou te falar das 2 primeiras leis do hermetismo. Mas antes de falar disso, eu preciso primeiro te mostrar quais são essas 7 leis. Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. São 7 leis que, por mais que você tenha certo preconceito, talvez porque você não conheça, entenda que são leis que regem o universo. Se a gente for pensar nas leis que regem o mundo humano, a gente percebe que se a gente pratica algo que é contrário à lei, a gente vai ter uma punição. A gente pode ser preso, a gente talvez tenha que pagar uma fiança ou fazer um serviço comunitário. Mas, quando falamos em 7 leis da física ou da espiritualidade, saiba que talvez a punição não seja imediata. Talvez tudo isso que você vai sofrer, com talvez uma depressão, uma angústia ou um problema de ansiedade, tudo isso logicamente tem a ver com um desequilíbrio nessas 7 leis que regem o universo e que está a todo tempo nos mostrando. Só que a gente não consegue observar com profundidade tudo isso. Talvez os nossos 5 sentidos não sejam suficientes para captar todas essas informações. E é por isso que falo para você de Hermes Trismegisto. Foi atribuído a ele essa doutrina filosófica, a partir do documento chamado As Tábuas de Esmeralda, que depois, lógico que foi traduzido para várias civilizações, que deram origem a alguns sistemas filosóficos, mas também a alguns princípios que vão formar as religiões. Alguns dogmas e doutrinas de algumas religiões como o islamismo, o cristianismo, o judaísmo foram fundamentadas nesses princípios. Mas muito longe de falar para você de uma religião, o que nós vamos tratar aqui na nossa Masterclass, que tem início hoje, e vamos ter aí dias alternados, segunda, quarta e sexta, onde eu vou te trazer todo esse manancial de sabedoria, mas principalmente me preocupando em te mostrar na prática como levar todo esse saber, todo esse conhecimento dessas 7 leis. A gente vai estudar cada uma delas de forma particular. E lógico que você vai perceber como essas leis elas fazem realmente parte da nossa vida. Por mais que a gente tenha certo preconceito, se você pegar, por exemplo, a famosa lei da gravidade, que foi criada por Isaac Newton lá no século XVII, a gente não tem como fugir disso. Mesmo que a gente não concorde, a gente percebe que qualquer objeto que a gente pegar e soltar, você vai ver uma força de atração, ou seja, um empuxo, uma força que vai levar esse objeto para baixo, para o chão. Ele vai cair em queda livre. Isso significa que essa é uma das leis, que a física conseguiu demonstrar. E por mais que nós tenhamos aí a física quântica, vários estudos avançados da física, da química e da biologia, a gente vê alguns cientistas ainda se deparando com um mundo que eles não conseguem explicar totalmente. E alguns cientistas até vêm buscando equilibrar essas 2 noções. O que há de ciência e o que há de espiritualidade. Qual é a relação, a linha tênue que separa a ciência do espiritualismo, da espiritualidade? É justamente isso que nós vamos mostrar para você a partir das 7 leis do hermetismo. Então, olha, tenha certeza que todo esse conhecimento, esse saber vai transformar a sua vida. Você vai transformar as suas relações pessoais, sentimentais, sociais, profissionais, tudo isso a partir dessas aulas. Então não perca nenhum minuto. Hoje, em especial, segunda-feira, a gente vai inaugurar tudo isso para te falar as 2 primeiras leis do hermetismo, chamada de mentalismo e correspondência. Vamos à nossa aula.
A expressão hermético tem um significado muito interessante no nosso vocabulário. Utilizamos essa palavra quando falamos que está totalmente fechado, que nada escapa. Você deve ter um pote hermético na sua casa. Essa palavra tem esse mesmo significado lá nas escolas iniciáticas do Egito Antigo, porque esse conhecimento era relegado a muito pouco. Eram pouquíssimos que tinham esse acesso do mestre que trazia os conhecimentos e os saberes ao ouvido do iniciado, do discípulo. E é justamente esse tipo de conhecimento que é relegado a poucos que nós temos hoje acesso e que eu vou te mostrar a partir desses 7 princípios, a aplicação prática de tudo isso. Mas antes, é importante falar para você um pouco o que é o hermetismo. Já falei que é uma doutrina filosófica prática. Você já está entendendo quais são as 7 leis ou princípios que regem o universo, que também governa a sua vida, a minha, de todas as pessoas. Mas o mais importante disso tudo é entender que hermetismo vem do grande sábio Hermes Trismegisto, que foi deificado no Egito Antigo como uma divindade, o deus Tote, o deus da sabedoria, da alquimia, dos números, da escrita. É um deus que está ligado à arte da escrita, da transformação da mente humana. Ou seja, é um Deus ligado à sabedoria. Mas não qualquer sabedoria, uma sabedoria oculta, que não está visível à maioria das pessoas. E é justamente essa capacidade do filósofo, que consegue ter uma noção além dos sentidos. E é isso que eu vou tentar mostrar para você nesse curso, nessa masterclass. Cada aula que eu for apresentar, eu vou tentar trazer também alguns exemplos práticos para você verificar como essas leis elas fazem parte do nosso cotidiano. E antes de falar sobre isso, é importante voltar a Hermes para dizer que esse deus, Tote, lá no Egito Antigo, é uma divindade que é representada por uma cabeça de uma ave, a ave Iblis. Uma ave que tem um bico pontudo como se fosse a lua no seu estado crescente. Esse bico pontudo é justamente uma ave que consegue capturar o melhor alimento nas águas do rio Nilo. Águas turvas, águas com espectro barrento, principalmente à noite, quando você não consegue enxergar nada, vem a ave Iblis e consegue capturar o melhor alimento. Isso traz um significado muito importante para nós iniciarmos essa masterclass com você, apresentando essas 2 leis do hermetismo. É justamente a partir dessas 7 leis que você vai conseguir capturar a melhor informação, o melhor ensinamento para você levar como lição para a sua vida prática. Então, gente, vamos, sem mais delongas, começar a conhecer um pouco mais a primeira lei do hermetismo, conhecida como mentalismo. E ela diz o seguinte: o todo é mente. O universo é mental. Todo hermetista acredita que o mundo está dividido em 3 planos. O plano físico é tudo aquilo que os seus sentidos conseguem captar. Então você utiliza a visão, a audição, e nesse momento você está fazendo isso para receber essas informações, mas também temos o tato, o paladar, o olfato. Todos os seus sentidos fazem com que você tenha uma noção sobre o plano físico, o plano da matéria. Tudo que você está vendo nesse cenário, esses livros, que não é cenário, tá, gente? É livro de verdade. Tudo isso que você está vendo, inclusive eu, somos matéria. Ou seja, somos feitos, lógico, de átomos, somos feitos de vibração, de partícula, de energia. Tudo aquilo que cria os ambientes, tudo aquilo que você consegue captar é o plano físico. Mas existe o segundo plano, que é chamado de plano mental. É tudo aquilo que está além da matéria. É aquilo que você coloca no plano da sua consciência, da sua subconsciência, o plano da sua mente. Que depois eu vou explorar mais, porque tem tudo a ver com essa lei de hoje. E o terceiro plano seria o plano espiritual. A ligação que a gente tem, que a gente chama de extrafísico, ou de metafísico, como os filósofos lá da antiguidade. Ou seja, além do plano físico. O plano da espiritualidade. Então, para todo hermetista, nós temos esses 3 planos: físico, mental e espiritual. E eu vou pegar esse segundo para falar então sobre a lei do mentalismo. Essa lei mostra para a gente que a nossa mente é um microcosmo
que habita o seu corpo, que habita o meu corpo, mas essa mente pequena que está em nós está ligada a uma mente maior, pulsante e vivente, que nós chamamos de todo, mas que o hermetista também chama de universo. Muitas religiões chamam de Deus. Independente da forma que a gente for atribuir, mas vamos pensar como hermetista. A nossa mente está ligada a uma mente maior, que é o todo, que é o universo. Isso significa que as leis que regem o universo estão também conectadas à sua própria mente. E sabendo disso, lógico que você pode transmutar a sua mente, ou seja, modificar a sua consciência, a sua subconsciência, para você também fazer com que o universo trabalhe para trazer no plano material aquilo que você deseja. Lógico que isso ficou popularmente conhecido quando saiu aquele livro O Segredo, que rapidamente se tornou best-seller. Lógico que pegou essa primeira lei, né, a lei do mentalismo, para trazer essas ideias, essas noções. E lá no livro O Segredo mostra pra gente, né, que basta você mentalizar como um mantra aquilo que você quer, a vida dos sonhos, o carro, a casa. Mas, gente, não é somente trazer para o plano da consciência que as coisas vão começar a aparecer na sua vida. Não é bem assim que funciona. O mentalismo mostra pra gente que, lógico, a gente tem que trazer para o plano da consciência, mas só a partir de uma conversa, uma conexão da sua subconsciência também. Eu vou explicar melhor. Imagine um professor que vai falar dos malefícios do cigarro na saúde humana. E ele está na sua aula falando de todos os malefícios que o cigarro provoca. E aí, na hora do intervalo, os alunos pegam esse professor fumando. O que aconteceu imediatamente? O discurso se desvinculou da prática. É como se o professor ele perdeu a força do seu discurso em sala de aula. Justamente porque o que ele leva para ensinar as pessoas, ele não pratica. Agora vamos começar a entender do plano da mente. Não adianta a gente trazer várias coisas que a gente deseja, o carro, a casa do sonho, a mansão, o iate, tudo aquilo que você deseja para o plano da mente, se o seu subconsciente está falando, nossa, mas você é preguiçoso, ah, duvido, dá risada de você, ah, duvido que você vai conquistar tudo isso, você nem trabalho tem hoje. Ou seja, temos que trabalhar um pouco mais algumas noções para a gente articular consciência e subconsciência. Isso significa que você precisa, nessa primeira lição, que é o mentalismo, buscar a edificação de um novo ser. Não adianta a gente somente planejar, pensar em coisas que elas vão acontecer, não. Antes a gente tem que limpar as asperezas que faz com que a gente fique preso somente ao plano da matéria. Então é importante a gente se despir da vaidade, do orgulho, do preconceito, da avareza, da raiva, de tudo aquilo que te faz vibrar numa sintonia que vai te trazer problemas em relação àquilo que você quer conquistar. Então, antes de você mentalizar algo, você tem que trabalhar para que esse algo aconteça. No nosso curso, inclusive, a gente vai te mostrar com exercícios práticos como fazer isso. Essa conexão da consciência com a subconsciência. Agora, nós vamos complementar essa lei do mentalismo falando de uma noção que está, para todo hermetista que estuda essa primeira lei, parece que está em conexão. É o que nós chamamos de transmutação mental. Se você sabe que a sua conexão, a sua mente está conectada a uma mente maior, pulsante e vivente, que nós chamamos de todo ou de universo, é importante que você entenda o mecanismo de funcionamento da sua mente. É importante que você não seja uma pessoa tão radical, que não seja uma pessoa tão apegada à matéria. Transmutação mental significa a mudança de valores, a mudança de crenças. Talvez a sua vida não tenha deslanchado ainda justamente porque você tenha um obstáculo à sua frente, que é justamente a sua maneira de lidar com as outras pessoas, o seu temperamento, o seu caráter. A gente precisa corrigir isso para que a nossa mente esteja em sintonia com as leis do universo. Aí sim, a transmutação mental vai te trazer toda a substância que você deseja, você vai ser alimentada ou alimentado, né, daquilo que você desejar para a sua vida. E isso vai se materializar. Bom, agora vamos estudar a segunda lei do hermetismo, conhecida como princípio de correspondência.
e ela diz o seguinte: tudo que está acima é como o que está abaixo. Tudo que está abaixo é como o que está em cima. Como que a gente pode interpretar essa lei, esse princípio de correspondência? Eu vou te dar 2 exemplos e aí a gente vai tentar mostrar isso de uma forma um pouco mais fácil para a gente visualizar na nossa vida. Mas vamos lá. Imagina o átomo, que é a menor partícula indivisível que forma a matéria. E se a gente for pensar no próprio universo. Se você olha para o átomo, que é a menor partícula, você vê todo o mecanismo de funcionamento do próprio universo. A ciência vem demonstrar isso. Porque tem cargas positiva, negativa, tem o próton, o elétron, o nêutron dentro do átomo. E se a gente olha para o universo, nós também estamos falando de forças. Nós estamos falando de um mesmo mecanismo. Ou seja, há uma correspondência do plano da matéria com o plano universal. Se a gente for pensar em terra e céu, e você toda a noite, não sei se você é cristão, mas a gente tem lá na oração do Pai Nosso, né? O que está, como que é? Assim na terra como no céu. Várias imagens, se você for buscar na iconografia, nas esculturas, nas pinturas, você vai ver muitos ídolos, né, como Buda, próprio Jesus Cristo, levantar uma mão para cima e uma mão para baixo. Ou seja, é a própria aplicação do princípio de correspondência na nossa vida. E agora, vamos tentar entender essa articulação entre céu e terra. Veja, o céu é como a terra, não significa que é igual, é semelhante, é correspondente. Ou seja, se você olha para o céu e nós pensamos na formação das nuvens e na chuva, a chuva é a semente que vai fazer com que o solo dê as suas árvores, os seus frutos. Então há uma correspondência entre o céu e a terra. Assim como há uma correspondência também entre o sol e a lua, há uma correspondência entre o seu interior e a sua realidade. Então vamos tentar transformar esse segundo princípio para você entender um pouco melhor. Se tudo que está acima é como que está abaixo, tudo que está dentro é como que está fora. Se você nesse exato momento está passando por uma dificuldade, se você está vendo um momento de crise, ou de ansiedade, que é uma crise ligada à incerteza, à instabilidade, porque você não sabe e você não controla o futuro, ou se você está vivendo uma tristeza, uma angústia, próxima de uma depressão, você está vivendo então uma prisão do passado. O que seria a prisão do passado? Algo mal resolvido. Essa vai te trazer uma tristeza, né? Um desentendimento amoroso, ou né, um fim de uma amizade com uma pessoa muito querida na sua vida, vai te trazer uma frequência assim de tristeza. Então, a tristeza é esse sentimento que nós não sabemos, é a frustração da vida no passado, de algum trauma que a gente teve. E a ansiedade seria também um problema que a gente tem porque a gente está vivendo o futuro, não estamos sabendo lidar com tudo isso. O princípio de correspondência nos ajuda. Se tudo que está dentro é como que está fora, a gente tem que começar a tentar equilibrar essas energias. E como fazer isso? Lógico que no nosso curso, né, aqui no final das nossas aulas, nessa Masterclass, eu vou te ensinar de forma prática como você faz isso. Mas nem sempre é fácil a gente buscar uma harmonização, né, buscar o equilíbrio dessas forças, tanto do futuro quanto do passado que habitam em nós. O princípio de correspondência é justamente entender como que está a sua vida nesse momento. Se eu olho aqui para esse cenário que é o meu escritório, meu quarto escritório aqui na minha casa, se eu olho tudo organizado, isso aqui é um reflexo da minha vida. Esses livros dessa forma, né? Lógico que vocês não estão conseguindo perceber isso, mas há uma divisão aqui por ordem alfabética, por ordem de tamanho. Essa organização, lógico que reflete um pouco da minha forma de me organizar em relação ao meu trabalho, às minhas atividades cotidianas. Se tudo que está dentro é como que está fora, eu peço para você olhar para o seu quarto. Faça esse exercício. Como que está o seu quarto, o seu guarda-roupa? Está organizado? Existe lá as meias, né, de lingeries, né, de meias. Existe lá a gaveta de calças. Né, existe lá todo organizadinho ali os seus ternos, as suas gravatas. Como que está o seu guarda-roupa? Isso reflete um pouco de como está a sua vida, como estão as suas relações sociais, mais pessoais, com o seu grupo familiar,
o seu grupo de convívio, lá no seu trabalho, como estão as relações. Tudo que você vê do ponto de vista da organização da sua própria vida cotidiana, no seu quarto, no seu guarda-roupa, esse exercício mais simbólico mostra um pouco a organização e como que está a nossa vida. Então esse é o segundo princípio, ou lei do hermetismo, chamado correspondência. A lei de polaridade vem nos ensinar que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O que é a tal lei da polaridade? É começar a perceber que em tudo na vida tem o seu oposto. Claro, escuro, quente, frio, pecado, perdão, ódio, amor, coragem, o contrário de coragem, como que é mesmo? Covardia. Gente, tudo tem o seu oposto. Mas lógico que estamos falando da mesma natureza. Quando falamos de quente e frio, estamos falando de temperatura. A natureza é a mesma. O que muda são os graus. Um é quente, outro é frio. Um é claro, outro é escuro. Mas estamos falando de coisas da mesma natureza. Vou te dar um exemplo. Você já teve um namorado que você lutou ali para conquistar a pessoa amada, né? Namorado, namorada. Você teve toda aquela luta, aquela vontade de conquistar a pessoa. E aí, no momento de você conquistar, você está vivendo nas nuvens, né? Você está vivendo o melhor momento da sua vida. Está apaixonado, está apaixonada. Aquela vibração gostosa. Acordar o dia cantando, feliz da vida. E aí, já que você conquistou, imagina agora os tempos que vocês vão conviver juntos. E aí vamos pensar, passaram 2, 3, 4 anos, você já conhece todos os defeitos da pessoa. E aí nesse momento você já passa a rever os seus conceitos iniciais e começa até passar a perceber que os defeitos são maiores do que as qualidades, até o ponto de você não querer ver mais a pessoa e chegar no momento que você já está querendo pegar essa pessoa, assim, bater nessa pessoa, está com raiva dessa pessoa, está com ódio. Veja, o amor se transforma em ódio. Talvez você já tenha passado por isso. Ou o contrário também é a mesma coisa. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa, mas depois quando passa a conhecer um pouco melhor, a gente passa a gostar e até amar. Muitos casais, amigos meus, já se formaram dessa forma. Então, veja o que eu estou dizendo. Vários poetas já falaram que existe uma linha muito tênue entre o amor e o ódio. São sentimentos opostos, mas entenda, estamos falando da mesma natureza, estamos falando de um sentimento. Gente, em tudo na vida tem a sua polaridade. E quando falamos de coisas que parecem ser contrárias, antagônicas, não estamos falando da mesma natureza, só que em escalas diferentes. Você não é capaz de entender quando termina a claridade e começa a escuridão. Como assim? Imagine esse cenário, bem claro nesse momento. Imagine que eu vou diminuindo a luz. Você consegue ser capaz de definir o que é claro e o que é escuro? A gente tem ali escalas de cinza quando está quase diminuindo até sumir a claridade e começar a escuridão. Mas veja, a gente não é capaz de definir quando começa uma coisa e termina a outra. A mesma coisa entre o quente e o frio. Se você tomar um banho, por exemplo, de 23 graus lá no seu chuveiro e sair para a temperatura em 22 graus, que não diminui tanto, mas você vai sentir frio. Quase a mesma temperatura, mas você é capaz de sentir frio. Não dá para a gente saber quando começa o calor, quando termina o frio, ou quando termina o calor e começa o frio. A gente não consegue, justamente porque estamos falando de mesmas naturezas. A polaridade nos ensina isso. E é muito importante a gente aplicar isso na vida prática. Eu vou te dar um exemplo.
Hoje nas redes sociais é muito comum a gente se deparar com pessoas que defendem um lado da política e outras pessoas que defendem o outro lado. Até há um grupo, né? Direita e esquerda. Não sei se vocês entendem muito bem disso, mas como professor de história eu entendo, né, um pouquinho do que é ser direita, o que é ser esquerda, mas isso não importa quando estamos lá nas redes sociais. As pessoas se exaltam, as pessoas brigam e elas não conseguem identificar muito bem por que o seu pensamento se difere tanto. Mas veja, quando falamos de esquerda e direita no ponto de vista político, estamos falando da mesma coisa. Estamos falando de organização da vida na cidade, estamos falando de política, que deveria ser entendida de uma outra forma por nós. A gente vai para o lado extremo, e aí é o grande risco, o grande problema. Nenhum extremo é bom. A lei da polaridade ensina justamente isso. Se você entende que há escalas para falar do que é claro, do que é escuro, do que é quente, do que é frio, e agora no termo de político, o que é direita, o que é esquerda, o mais importante é você nunca vibrar lá na extremidade do polo. Nem para um lado e nem para o outro. Justamente porque é isso que leva a gente a ter uma crise. Vamos pensar, por exemplo, no tempo. Se a gente vibra querendo saber o que vai acontecer no futuro, a gente vai vibrar na extremidade, na ansiedade. Você vai passar mal de tanto que a ansiedade vai te trazer essa vibração negativa. Você não sabe, o futuro é incerto, é instável, você não tem controle. Olha o momento que nós estamos vivendo hoje. Isso é muito significativo pensar. Se você vive o extremo dessa preocupação com o futuro, você vai viver no estresse da ansiedade. A mesma coisa acontece com as pessoas que vibram lá no passado, as pessoas que não conseguem resolver um atrito, né, um desentendimento amoroso, uma briga com o namorado, com a namorada, aí vive a amargura do passado, coisas mal resolvidas lá no passado. E aí a gente tem depressão, por exemplo. Veja, os opostos, né, a extremidade dos polos é o que leva a gente a viver numa sintonia muito ruim, que vai trazer muitos prejuízos. Então veja, a lei da polaridade ensina como a gente vive, como a gente pode viver para buscar o equilíbrio, a harmonia, para a gente não vibrar tanto no extremo quanto no outro extremo, justamente porque a gente vai ter dificuldades, a gente vai entrar em crises. Então veja, a polaridade, e aí voltando nesse exemplo que eu falei para você das redes sociais de esquerda e direita, as pessoas elas se fecham quando estão no pensamento muito de direita, por exemplo, de extrema direita, não sei se já ouviu esse termo, elas estão encerrando um discurso nelas mesmas, elas não conseguem ter uma abertura para ouvir o outro. Mesmo que o outro tenha uma ideia genial, ela não está aberta para ouvir. A mesma coisa é o da extrema esquerda. Ele também é tão fanático dentro do seu próprio pensamento que ele não está aberto para ouvir o outro. Veja como nas nossas relações isso é importante. Se você tem problemas familiares, problemas de desentendimentos com seus familiares, é justamente porque você já se fechou numa polaridade e aquele defeito do seu irmão você não aguenta justamente porque você não é capaz de ouvir coisas diferentes, né? Você já está fixa na sua ideia, você está com a razão fechada. É importante você começar a se abrir mais para entender que aquilo que é defeito, que você coloca como defeito no seu irmão, é algo que você tem que melhorar em você mesmo. Pense nisso. Isso é polaridade. Que diz o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. Guarda essa frase. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é compensação. Gente, essa é a leitura da quinta lei do hermetismo, chamada Lei do Ritmo. Um princípio universal que mostra pra gente que tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés, mas eu falei para você uma frase que eu queria que você guardasse. Tudo se manifesta por oscilações compensadas.
É a terceira vez que eu repito isso, mas para te trazer uma grande lição hoje. Essa lei de ritmo mostra pra gente o crivo da justiça. O que é isso? Talvez você esteja vivendo um momento de crise. E quem não está, não é mesmo? Nesse momento que a gente tem uma instabilidade, uma incerteza, convivemos aí esse momento, né, de isolamento social, tão nocivo de certa forma, tão preocupante, mas queria que você pensasse de uma outra forma. Essa lei de ritmo nos ensina que tudo acontece por oscilações compensadas. Quando a gente começa a se preocupar com essa pandemia, a gente atribui culpados, né? Ah, esse foi o culpado. Gente, quem foi o culpado foi todos nós, os homens. O ser humano que habita esse planeta, que maltratou tanto esse planeta. E que agora nós estamos colhendo algumas respostas. Esse vírus é uma delas, existem várias. O planeta está mostrando isso para nós. O que eu quero te dizer com a lei do ritmo, esse crivo da justiça, como eu mostrei para vocês no início da nossa fala, é justamente para te ensinar que nesses momentos que nós tiramos as valiosas lições que mudam de fato a nossa vida. É no momento de crise, é no momento de angústia, é no momento de frustração que, se a gente estiver bem atento, a gente aprende as grandes lições. A gente aprende a ser forte o suficiente para superar tudo o que nos acontece. E lógico, numa versão muito melhorada. Aquela pessoa que apanhou tanto que agora que está levantada ninguém mais derruba. Não é isso? Então olha, a lei do ritmo mostra pra gente que tudo tem o seu ciclo. Tudo nasce, tem o seu apogeu, mas também tem o seu declínio. Eu, estudioso da história, e tenho certeza que você que conhece um pouco sabe que os grandes impérios, eles tiveram um tempo de nascimento, eles tiveram seu apogeu, tiveram também o seu declínio. Nada dura para sempre. Nós vivemos ciclos. E esse momento talvez que você esteja aí vivenciando, momento de frustração no seu relacionamento amoroso, momento de crise por conta de não saber lidar muito bem com seus filhos, com seus parentes, nos relacionamentos, saiba que tudo isso vai passar e vai te fazer melhor. Olha aqui, ensinamento mais maluco, não é? Sim, mas é nos momentos de tristeza e dificuldade, de crise, que nós aprendemos as valiosas lições da vida. Como um pêndulo. A lei do ritmo mostra pra gente exatamente isso. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. É a lei do pêndulo, é a lei da justiça, da balança. Ou seja, se você está vivendo um momento de tristeza, de angústia, de depressão, pode ter certeza que logo isso vai chegar ao fim para você se tornar mais forte e viver as coisas boas da sua vida. Nesse momento que parece que está tudo bem na sua vida, as coisas estão indo, as coisas estão fluindo, saiba que isso, lógico que também é passageiro. Vai começar um ciclo também de problemas, dificuldades, porque é justamente esses momentos de problemas, dificuldades, de tristeza, de angústia, de depressão, que nos ensinam as valiosas lições. Então entenda, esse momento talvez difícil que você está vivendo vai te fazer ser muito mais forte. Agora vamos voltar à lei do pêndulo. Então tudo se manifesta por oscilações compensadas. Isso nos mostra que, entendendo bem esse fundamento, você sabe que todos esses momentos que você já teve lá no passado, de ciclos que você já vivenciou, faz com que você esteja mais forte para vivenciar aquilo que você precisa receber. Mas para receber de fato, como eu disse para você, é importante que você tenha essa chave mestra com as leis do universo para que você coloque tudo isso de maneira fluida na sua vida. Você tem que receber sim o retorno, a compensação. Se está vivendo nesse momento um momento de dificuldade, tenha certeza que agora o universo ele precisa te preencher com o oposto. Lembrando aí da lei da polaridade, né? Com a bonança. Quem viveu a dificuldade agora precisa viver tempos melhores. O universo quer te dar isso. Mas será que você está vibrando numa energia correta? Você está mudando a chave, transmutando a sua mente para você receber toda essa prosperidade no universo?
Última mensagem da aula de hoje. Se tudo se manifesta por oscilações compensadas, eu te explico uma coisa importantíssima. Tudo passa. Essa fase também vai passar. Todos nós estamos vivendo uma crise, uma dificuldade em várias áreas. Importante saber lidar com tudo isso. Saber que esse momento é valioso para você saltar, moralmente falando, psicologicamente falando, emocionalmente falando. É justamente nas dificuldades que você dá os grandes saltos da sua vida. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. A gente vai vir aqui sexta-feira para fazer essa finalização das 7 leis herméticas. Falta eu explicar para você a lei de causalidade, que é a sexta, e a lei de gênero, que é a sétima. Lógico que tem muito aprendizado aí pela frente. Como eu disse para você, o hermetismo é um manancial de sabedoria, lá das escolas iniciáticas do Egito Antigo. E que, por mais que nós tenhamos avanço na ciência hoje, sobretudo com a mecânica quântica, que é o estudo mais avançado que a ciência nos traz, a gente vê pontos de similaridade com as leis que regem o universo. Então o conhecimento está lá no passado do Egito Antigo, atribuído a Hermes Trismegisto, ele também é muito atual e faz muito sentido se a gente saber bem aplicar na nossa vida prática. Agora eu quero bater um papo com você. Rola essa página aí e escreva nos comentários o que você está achando desse treinamento gratuito. Se essas leis do hermetismo estão fazendo sentido para você, se de certa forma já estão clareando um pouquinho os horizontes, coloca aí. Se tiver pergunta, elogio, crítica, o que você quiser, coloca aí, eu responderei o mais breve possível para você. Mas olha, antes que diz o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Para quem assistiu às aulas anteriores, entende que o hermetista enxerga 3 planos. O plano físico, material, esse que você consegue captar com os seus sentidos, isso que você está vendo nessa aula, eu que estou aqui, esse cenário, tudo que está à sua volta, tudo que você consegue perceber com os seus sentidos, esse é o plano físico, é o plano da matéria. Mas existe também o plano mental, que é aquele que está dentro do seu interior, esse microcosmo que tem uma conexão com o macrocosmo. A sua mente que tem uma conexão direta com essa mente maior, crescente, vivente, que nós exploramos tanto na primeira lei, que é a lei do mentalismo. Tem o plano espiritual. O espiritual é aquele que a gente não consegue captar com os nossos sentidos, mas que existe para todo hermetista. Então veja, uma doutrina de lá 3.000 anos antes de Cristo, que já fala, por exemplo, desse outro lado transcendente. Eu falei para você que o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. Vamos dar uma pausa aqui. Não estou falando de sexualidade, então esqueça isso. Princípio masculino e princípio feminino tem muito mais a ver com forças, energias que está dentro de você. Energia positiva, ativa, e energia negativa, passiva. A gente vai explorar bastante isso, já que essa lei fala que o gênero se manifesta em todos os planos, físico, mental, espiritual. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Se dentro de você existe o princípio masculino e o princípio feminino, saiba que são 2 forças positivas que está dentro de você. Uma força de criação e outra força de regeneração. As 2 são tão importantes e está dentro de cada um de nós. Para ficar mais fácil esse papo, eu vou te dar um exemplo mais prático do nosso dia a dia. Veja, se você é uma pessoa muito criativa, muito falante, expansiva, pessoa que quer sempre estar divulgando as suas ideias, os seus saberes, como eu, por exemplo, você tem muita energia ativa dentro de você. Lógico que isso é bom, isso é produtivo, mas isso fica muito melhor quando você descobre também que você tem uma outra força negativa. E essa força passiva negativa é a força da intuição, da sensibilidade, da emoção, do intimismo, que é tão importante quanto a força ativa.
essas pessoas mais tímidas, que não gostam tanto de divulgar as suas ideias, que são mais intimistas. Essa força ela é importante também. Não adianta eu estudar alguma coisa, né, que é novidade para mim e querer divulgar. Eu não tenho tanto conhecimento para falar. Eu preciso de um tempo de reflexão. Preciso de um tempo de semear melhor essas ideias. De saber se essas ideias elas são práticas mesmo, se elas são visíveis no meu dia a dia. Se eu consigo levar tudo isso para o cotidiano. Veja, se ainda não fez sentido para você, vamos pensar em forças ativas e passivas usando outro exemplo. Força ativa, uma semente. O solo é a força passiva. Semente ativo, solo passivo. Ou seja, criação, semente e regeneração solo. É aquilo que vai dar todos os nutrientes para que essa semente possa nascer. Possa crescer, possa florir, possa se tornar uma árvore, possa gerar bons frutos. Veja, há conexão em todos os planos entre essa força masculina e essa força feminina. Eu vou dar um outro exemplo agora bem mais prático. Você lá nas redes sociais, você é mais daquelas pessoas de escrever um texto, né, de colocar algumas imagens e divulgar as suas ideias, ou você é uma pessoa que mais compartilha aquilo que recebe? Se você é a pessoa da criação que senta para escrever e depois divulga isso nas redes sociais, isso é a força ativa, a força da criação. Se você é mais de compartilhar, de curtir, de seguir, não que isso seja ruim, isso é muito bom também. Se você concorda com a ideia de alguém e você quer compartilhar, não tem problema nenhum, mas você está fazendo o exercício da força passiva. Veja, uma é sujeito, a outra é objeto, mas as duas são extremamente complementares. Vamos voltar ao plano da consciência para você entender melhor como você pensa, como você entende as coisas, como que é a sua consciência. E aí, eu venho trazer para você o conhecimento de um grande psicanalista, discípulo de Freud, chamado Carl Gustav Jung, o estudioso da psicologia analítica. O Jung é o estudioso dos arquétipos, é o estudioso dos símbolos. E ele trouxe algo muito interessante para a gente entender melhor a lei de gênero. Ele fala que existem duas forças dentro da nossa psique, da nossa mente. Uma força chamada ânimos, que é a força ativa, como expliquei para vocês, a força da criação. E há uma força negativa, chamada ânima, né, que é a força da regeneração. A força, né, de cultivar as sementes da criação que você tem. É o Yin e o Yang. Não sei se você lembra daquele símbolo muito famoso no taoísmo, não é? Que a gente tem a divisão, uma metade branca, uma metade negra, mas essa metade negra tem um pouquinho do branco, a metade branca tem um pouquinho do negro, não sei se você vê. E há uma complementaridade de duas forças, a positiva e a negativa, a ativa e a passiva. E não sei se você lembra desse símbolo, ele tem uma volta no meio. Ele vai aparecer aqui em algum lugar. Né? Esse símbolo é muito importante para você lembrar que ele está também em movimento. Né? Esse símbolo, se você olhar, se você rodar ele, você percebe que ele tem movimento. É justamente o movimento da força ativa, a força passiva que está dentro de você a todo momento. Gente, isso é muito importante para a gente levar para o nosso dia a dia. E eu explico por quê. Imagine, vamos falar de homens, tá? E a gente vive uma cultura patriarcal, centrada no homem. E infelizmente até hoje é assim, em muitos lares é assim. Sabe aquele homem um pouco mais machista que fala, o meu lado feminino é homem? Aquele que não demonstra sensibilidade, não demonstra afeto, é o homem da razão totalmente. Esse homem, na minha visão, ele sofre bastante, justamente porque ele não deixou, ele não teve a oportunidade de lidar com esse outro lado, essa outra força tão bonita que está dentro dele, que é a força da emoção, da sensibilidade, da cumplicidade, da intuição. Gente, nós somos yin e yang, nós somos ânimos e ânima, nós somos ativo e passivo, masculino e feminino. Perceba que não estou falando de sexualidade, estou falando de forças agindo dentro de você, no seu interior, na sua mente. Vou trazer um outro exemplo para ficar ainda mais fácil. Veja, naquele lar, imagina você, menina, mulher,
que vive num ambiente onde você não tem muita voz e você tem o princípio ativo dentro de você muito forte, né? Você é sol, você é a força da criação. Você tem muito mais sol do que lua. Depois eu vou explorar melhor isso com vocês. Bom, o que eu quero dizer é, se você é dessa forma, comunicativa, expansiva, gosta de falar, mas você vive num ambiente muito autoritário, com uma presença masculina muito forte, né? Mas uma presença, como eu falei para você, daquele homem que, né, quer colocar as ordens e fazer com que todas as pessoas que vivem no mesmo lar obedeçam, você, com o seu lado sol, ele começa a ter um obstáculo. E aí você tem dificuldade de desenvolver a sua força ativa. Por obediência, por passividade, você vai desenvolvendo mais o seu lado, né, de obediência, infelizmente. E isso faz com que você sofra, né, internamente aí, com problemas até de depressão, de baixa autoestima. Veja como isso é tão importante para a gente aplicar no nosso dia a dia. A força ativa e a força passiva. E aí você deve me perguntar, tudo bem, mas como que eu faço? Como que eu transformo isso na vida prática? Você vai ter que colocar essas ideias para fora. Se você vive num ambiente dessa forma, use as redes sociais. Todas as suas ideias, os seus pensamentos, é importante que você divulgue tudo isso. Mostre a beleza de todo esse pensamento. Crie um blog, hoje é tão fácil, tem ferramentas gratuitas na internet para você fazer isso. Então, olha, explore esse lado. Não deixe que outras pessoas limitem em você essa capacidade criativa que você tem. Veja, força ativa, sol, força passiva, lua. Há exercício, gente, de meditação, de respiração, que você ativa mais o seu lado ativo, mais o seu lado passivo. Isso é importante. Então, gente, perceba, o gênero está em todas as coisas. Para finalizar, eu trago a reflexão de um outro filósofo contemporâneo, vivo ainda, né, se não me engano ele está com 94 anos, mas muito lúcido até hoje. É um filósofo francês chamado Edgar Morin. E o Edgar Morin, ele fala que o ser humano é da espécie sapiens e também demens. Todo mundo sabe o que significa homo sapiens, né? O homem que sabe, é o homem racional. Nós somos dessa espécie, aquele que antecipa na mente uma ação. Mas o Morin, ele defende que nós somos também demens. De demente, de racional também, daquele homem que é do jogo, aquele homem que é dos vícios, aquele homem, e quando eu falo homem, estou falando de humanidade, ou seja, sapiens demens. E aí o que eu quero dizer com isso? Está dentro de todos nós esse lado racional, mas também o lado irracional, das vontades, dos desejos, das paixões. Está dentro de nós, sapiens, da ideia de criação, mas também está em nós o lado da intuição, da sensibilidade. E aí, voltando em Jung, ele fala que a individuação é você unir esses dois lados. Individuação significa unir as suas duas forças. Você ser reconhecido como um sujeito integral, capaz de integrar a sua força ânimos e ânima, ativa e passiva. Você vai ser uma pessoa muito mais equilibrada com as leis do universo. Eu tive que desenvolver muito mais o meu lado ânima, porque eu sou muito luz, ativo, sol. Eu tive que buscar meu lado lua, da intuição, do descanso, do repouso, da reflexão, da meditação. E para quê? Para germinar essa minha força de explosão, que é a força de criação. E para que isso? Para mim poder me relacionar melhor com as pessoas à minha volta, com os meus familiares e principalmente hoje com a minha atual namorada. Ela também é muito ser ativa, ela é muito sol, então eu preciso ser um pouco mais lua na relação para buscar o equilíbrio. Então veja como essas leis, elas ajudam tanto a gente a viver melhor, a entender melhor como o funcionamento da mente humana, né, e também da realidade que nos cerca. Tudo isso está integrado às 7 leis do universo. E chegamos à nossa última lei do hermetismo, conhecida como lei de causa e efeito e popularmente divulgada como lei de causalidade, que diz o seguinte: toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa, nada escapa à lei. O acaso é um nome dado a uma lei não reconhecida.
Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Gente, desse último princípio ou lei de Hermes Trismegisto, do hermetismo, das leis que regem o universo, eu te trago uma lição muito importante, que também já serviu de base teológica para a formação de várias religiões orientais, como o budismo, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar sobre o karma. O karma mostra para a gente que tudo que nós fazemos nesse plano, nós, de certa forma, vamos colher. Se a gente tem uma ação positiva, nós vamos ser alimentados da mesma substância. Se a gente tem uma ação negativa, a gente vai sofrer também as consequências. Significa que é causa e efeito. E lógico que conhecer profundamente essa sexta lei é justamente você perceber que você precisa construir um novo ser. Você precisa transmutar a sua mente para você vibrar numa frequência de otimismo, de fé, de esperança, de luz, de tudo isso que você vai ser alimentado da mesma substância. E olha, você viu que nessa lei também fala que o acaso é um nome dado a uma lei não reconhecida, ou seja, acaso não existe. E é por isso que eu venho te trazer uma lição importantíssima nesse final de Masterclass. Você não está aqui por acaso. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você já desejava, em seu subconsciente, ter acesso a tudo isso há muitos anos na sua vida. Você não está assistindo essa Masterclass por acaso. E o que é mais importante te dizer é que eu vou sim te trazer mais desses conhecimentos práticos, de uma forma muito mais direta, de uma forma mais objetiva. Mas lógico, é importante você saber que nenhum conhecimento vai te trazer um passe de mágica e as coisas vão mudar rapidamente na sua vida. É importante que você, lógico, seja instruída, mas que você leve, de certa forma, todos esses saberes, esses ensinamentos para a sua vida cotidiana. Gostou de toda a ideia? Imagine o seguinte, só uma metáfora para a gente pensar aí nesse cenário. Imagine você querendo chegar a um determinado lugar, um lugar que tem ali alguns obstáculos, algumas ondulações, algumas montanhas, e você precisa escalar tudo isso para chegar lá no alto onde você quer. Só que todos esses caminhos escabrosos, cheios de obstáculos, você pode fazer tudo isso a pé. Lógico que você vai chegar também no seu destino, mas vai demorar um pouco mais e vai te trazer mais infortúnios. Ou você pode ir de carona num helicóptero para chegar rapidamente onde você deseja. É justamente isso que eu quero te fazer, um convite para participar do meu curso de Hermetismo na Prática. Levar todos os conhecimentos das 7 leis, divididos em 8 módulos. E aí eu até digo para todos os meus estudantes, praticantes do Hermetismo, que é importante colocar cada lei em prática durante a semana. E por isso nós organizamos 8 módulos, para fazer tudo isso durante 2 meses, direto. Cada semana você vai aplicar uma lei do Hermetismo. Na 8ª semana a gente vai fazer uma síntese de tudo. E tenho certeza que se você assistiu esse vídeo até esse momento, você conseguiu perceber que as 7 leis elas são integradas. E elas nos ajudam a ter um maior entendimento sobre os 3 planos que eu te falei lá na primeira aula. Plano físico, material, concreto, aquilo que a nossa percepção sensorial consegue captar. O plano mental, essa conexão microcósmica que você tem da sua mente com a mente pulsante vivente do todo, do universo, de Deus, como você quiser chamar. E o plano espiritual, aquilo que a gente não consegue conceber, a gente não consegue interpretar, mas que também existe.